Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo número 11. Aleluia. Hoje pela manhã, Deus falou grandemente ao nosso coração através dessa palavra. Eu creio que Ele há de falar conosco mais uma vez. Amém? Então abra sua Bíblia comigo e nós vamos ler esse texto. E logo em seguida eu quero compartilhar com os irmãos um assunto muito interessante para nós como igreja. Capítulo 11, versos 20 ao 26. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que crende receber e tê-las-ei. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, voltando aqui. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu deixei o verso 26 aqui para trás de propósito. Eu vou daqui a pouco ler esse versículo. Mas eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você nesse momento apresentasse a minha vida ao Senhor, para que Deus pudesse me dar graça, força, para trazer esta palavra ao seu coração. Para que eu seja fiel a esta palavra. Amado Deus e Pai, eu me apresento aqui diante da sua igreja, Pai. Para que eu possa ser canal de bênção, para instrumento de Deus, para abençoar a vida do seu povo nesta noite, ó Pai. Assim como o Senhor nos abençoou pela manhã, eu peço ao Teu Espírito, ó Deus, que me use nas suas mãos, me use com poder, me use com graça. Abençoe a minha mente, Senhor Deus, para que eu possa, Senhor Deus, ser fiel. Fala aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, fala através da minha boca, ó Deus. Fala através de mim, Senhor, que eu seja canal de bênção para a vida da igreja. Que a graça do Senhor resplandeça, enche este lugar. Que o poder do Senhor toque os corações nesta noite. Que haja cura, que haja restauração, que haja milagre neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu creio na sua palavra. Ela é viva, ela é fiel, ela é eficaz e ela muda e transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O verso 26. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Muito bem. O capítulo 11 do Evangelho de Marcos, ele trata de alguns assuntos interessantes e todos eles relacionados a Israel. Inclusive este fato aqui. Primeira coisa que nós vemos no capítulo 11 é a entrada triunfal de Jesus, ele entrando em Jerusalém, montado em jumentinho, sendo aclamado como rei. Ele entrando em missão de paz em Jerusalém e sendo aclamado como rei, cumprindo a profecia
sendo recebido então como rei ali pelas pessoas que diziam Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Esta é a revelação pública, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a revelação pública da sua identidade. Em segundo lugar, nós vamos ver a figueira sendo amaldiçoada. A partir do verso 12, nós vamos encontrar aqui a figueira sendo amaldiçoada. Jesus vai até uma figueira e procura fruto naquela figueira. Ele não encontra fruto, ele encontra folhas. E ele amaldiçoa aquela figueira. Este ato se torna uma parábola viva sobre a falsa aparência da religião do povo judeu. Aponta para a falsa religiosidade da vida espiritual daquele povo naquela época. Em terceiro, nós vamos ver a purificação do templo, Jesus purificando o templo, ele expulsando os cambiadores, os cambistas da casa de Deus. O lugar que deveria ser um lugar de oração, estava agora sendo um lugar de comércio. Então, um ato profético do juízo de Deus contra toda a corrupção religiosa. Então, o povo naqueles dias estava embrenhado no meio de uma vida religiosa aparente e corrompida. E agora Jesus, ele vem trazer, está perto da sua morte. Jesus vai morrer para quê? Para mudar toda a história de todos aqueles que nele crê. Agora em Marcos 11, capítulo 20 ao 26, onde nós lemos, Jesus usa o episódio da figueira seca para nos ensinar sobre o poder da fé transformadora. Jesus, ele ensina a respeito do que a fé pode movimentar na nossa vida. Ao anoitecer, no dia em que Jesus, ele amaldiçoa a figueira, ele vai para fora de Jerusalém, e ali ele passa a noite com seus discípulos. No outro dia eles estão voltando para a cidade, e Pedro, ele vê uma figueira que tinha sido amaldiçoada no dia anterior. Ele olha e diz: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela secou até as raízes. A figueira, se a gente for buscar o que ela representa na Escritura, ela sempre representa Israel. Especialmente a sua liderança. Então, quando a gente olha para uma figueira que agora ela é amaldiçoada, uma figueira que agora ela está seca porque ela não estava dando fruto, então nós temos que buscar o que Deus quer falar. Por que Deus? Porque Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. Qual a lição que ele quer passar para nós? Então a figueira seca, a vida representa a vida religiosa infrutífera. A figueira que estava agora seca representa o resultado de uma vida religiosa infrutífera. E a figueira, então, representando Israel, quando Jesus vai procurar fruto naquela figueira, ele não acha fruto, ele acha apenas folha. E aí então ele amaldiçoou a figueira. E a figueira, como eu disse, ela é sempre símbolo de bênção e prosperidade em Israel. Mas também nós podemos encontrar como símbolo de infidelidade. Em Oséias, Jeremias, Miqueias, nós vamos encontrar esses homens, esses profetas vaticinando a respeito de Israel, usando a figura da figueira, e às vezes falando de bênção e prosperidade, e às vezes falando de infidelidade. Secar até a raiz significa julgamento completo. O fato então de Pedro notar o secamento daquela figueira no dia seguinte,
chama a atenção de Pedro, aquela figueira agora seca. E ele chama Jesus e diz: olha, Jesus, secou a figueira. Propositalmente, Jesus já estava aguardando que alguém perguntasse a respeito daquela figueira, porque ele queria ensinar a respeito da figueira. Jesus então usa essa situação para combater as aparências religiosas. Muitas das vezes, quando nós lemos esse texto, ouvimos alguém pregar sobre esse texto, às vezes nós vimos a aplicação para as coisas materiais, às vezes para recebimento de bênção material, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é muito profunda, e quando nós observamos o que ela quer nos ensinar espiritualmente, nós vamos ver que as lições espirituais por trás daquilo que está no texto é muito profunda, e eu quero te chamar a atenção para algo muito profundo nesta noite, algo que Deus quer realizar na nossa vida, a partir do nosso interior, a partir da nossa vida. Então agora Jesus, ele quer combater as aparências religiosas e ensinar que a fé verdadeira pode transformar vidas, mas que uma vida de religiosidade é apenas aparente, ela é infrutífera e ela não resolve muita coisa. Mas quando nós temos uma vida religiosa, que Deus começa a trabalhar a partir do nosso interior, então a mudança começa a acontecer de dentro para fora. Isso faz toda a diferença na vida do homem e da mulher que recebe Jesus. Então, revelando que a verdadeira vitória espiritual, ela não depende de uma fé mecânica ou de uma fé apenas filosófica, mas eu quero falar da fé, a fé que cremos e que nos leva ao arrependimento e nos deixa cada vez mais parecido com Jesus. O texto de Marcos 11, 20 a 26 aponta para algo muito mais profundo do que simplesmente bênçãos materiais, como já disse. Aponta para o que acontece com a vida espiritual do ser humano quando este crê em Jesus e se torna uma nova criatura. Exemplo disso, nós vemos os irmãos testemunhando aqui o que aconteceu lá no encontro. Ele chama então agora, com esse ensinamento, Jesus chama as pessoas a viverem não uma falsa religião, mas uma religião verdadeira. Por isso ele diz assim: tende fé. Esse é o versículo chave desta mensagem. Tende fé. E nós vamos falar do poder da fé. A fé que transforma. E o título desta mensagem é A Fé que Transforma. Então hoje eu quero falar, irmãos, depois dessa contextualização, eu quero falar com os irmãos sobre a fé que não é fraca. A fé que não é emocional. A fé que não é passageira. Eu quero falar sobre a fé que transforma. Uma fé que não é baseada em uma religião. Não é uma fé filosófica, como eu disse. Mas a fé no Deus que muda a história. Que muda a história através da pessoa de Cristo Jesus, que salva através do seu poder libertador, do seu poder transformador, da graça que nós alcançamos através desta fé e do amor de Deus derramado sobre nossa vida. Então Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: tende fé. É como se ele dissesse: olha, vocês têm colocado a fé em lugares errados. A fé de vocês está direcionada de forma errada. Coloquem a sua fé onde o impossível se torna possível. Coloquem a sua fé naquele que transforma a vida, naquele que faz toda a mudança na vida do homem, naquele que faz, que dá uma nova vida,
naquele que pode mudar uma história de derrota, uma história de tristeza. Ele pode mudar a vida, porque agora, como eu disse, uma vida religiosa, uma vida infrutífera, mas agora Jesus, Ele quer trazer algo novo, Ele traz algo novo para a vida daqueles que creem. Ele traz agora, não uma vida infrutífera, mas uma vida frutífera. Agora não apenas folha, mas agora frutos. Agora uma vida que vai trazer frutos, que vai gerar vida e vida eterna. Então hoje, nesta noite, o mesmo Jesus que estava lá, ensinando aos seus discípulos a respeito da profundidade da fé, Ele se faz presente neste lugar. E através do seu Espírito, Ele fala com cada um de nós. Através do seu Espírito, Ele está dizendo: creia em Deus, coloque a sua fé em Deus. A sua vida nunca mais será a mesma. Quando nós, amado, cremos em Deus, a fé que agora, antes às vezes era uma fé voltada, direcionada de forma errada, colocada em lugar errado. Aquela fé que às vezes duvidosa, uma fé emocional, uma fé passageira. Agora nós vamos aprender sobre a fé que muda destino. A fé que revela, a fé que traz transformação, a fé que começa em Jesus. A fé que derruba as montanhas do pecado e da dor. A fé que recebe a salvação pela graça. A fé que gera perdão, que abre portas para uma vida nova. A fé que começa em Jesus, a fé que Ele diz, tende fé, não é qualquer fé, não é uma fé pequena, não é uma fé fraca, mas é a fé que inicia, que começa em Jesus. Então o comentário de Pedro abre espaço para Jesus comentar e ensinar a respeito desta fé. Abre espaço para Jesus falar da fé que transforma, da fé que muda, contrastando com a incredulidade e a esterilidade daquele tempo e dos religiosos, dos ensinamentos religiosos daquela época. Agora Jesus vem falar, vem trazer o ensinamento de uma fé que transforma. A fé cristã que transforma, ela começa em Jesus. A fé que começa em Jesus é a fé que nos revela quem é Deus através de Jesus. Quando João escreve os evangelhos, ou seja, o evangelho de João, e todas as escritas, ele está trazendo, dentre os escritores do Novo Testamento, João é um dos escritores mais teológicos, porque ele vai trazer o ensinamento dele a partir dessa fé, a partir da mudança profunda que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Então Jesus, por que essa fé começa em Jesus? Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, verso 12, a palavra de Deus diz que Ele é o autor e consumador da fé. O que significa o autor? É porque a fé começa nele. Ele é o autor da nossa fé. Isso significa que Ele é quem desperta no nosso coração a fé. É Ele que abre o nosso entendimento através do Espírito Santo. Ele que abre o nosso entendimento para crermos na sua palavra. Ele é quem dá o primeiro passo. Muitas das vezes, amados, a gente acha interessante. Quando eu aceitei Jesus, e a gente acha isso, pastores, muitas das vezes a gente acha isso uma vantagem. Não. É Ele que deu o primeiro passo, Ele que te convidou, Ele que te chamou. É você, quando nós decidimos
nós decidimos por Jesus, Ele já tinha caminhado, Ele já tinha vindo em nossa direção, Ele já tinha tocado o nosso coração, o Espírito Santo dEle já tinha falado conosco, já tinha agido. Ele é quem dá o primeiro passo, Ele é que acende a chama da fé dentro de nós, Ele é que nos atrai, Ele é que nos convence, Ele é que nos transforma. A fé cristã não é uma fé resultado de obra humana, mas é obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E às vezes a gente se gaba, dizendo: olha, eu aceitei Jesus, eu escolhi Jesus. Não, você decidiu por Jesus, porque Ele te convidou, porque Ele te chamou. A fé que muda a vida não está em religião. A fé que muda a vida não está em tradição, em decisões conciliares, não está em ensinamentos humanos, não está em esforço humano. Ela está na pessoa de Jesus. Ela está no sacrifício de Jesus, através dela, do sacrifício de Jesus, que nós conhecemos a fé. A fé verdadeira que nasce quando nós temos um encontro com Jesus. A mulher samaritana é um exemplo disso. Zaqueu é um exemplo disso. O próprio Nicodemos é um exemplo disso. Aqueles homens, essas pessoas, eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus e tiveram a sua vida mudada. O cego Bartimeu, ele teve um encontro com Jesus e ele não somente foi curado da cegueira material, mas ele foi curado espiritualmente. Você imagina como era a vida de Zaqueu? Zaqueu era tido como inimigo pelos seus próprios compatriotas, porque ele era o chefe dos publicanos. Se eles já não gostavam de publicano, quanto mais do chefe dos publicanos. Quanto esse homem era odiado, quanto esse homem era mal falado, quanto a família dele era rejeitada, ao ponto dele ir encontrar com Jesus, ter que subir numa árvore, num sicômoro, e ali ficar escondido entre aquelas folhagens. Mas Jesus, ele passa por ali, e ele vê Zaqueu, e ele diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, eu quero conversar com você. E ele entra, e Jesus, então ele desce e recebe Jesus, e ele vai e leva Jesus para a sua casa, e Jesus transforma a concepção, a vida daquele homem, que era uma pessoa desonesta, que cobrava as coisas indevidas, e agora ele diz: Senhor, eu quero devolver tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu tirei, eu quero devolver 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque no coração de Zaqueu surgiu uma fé transformadora. A mulher samaritana, ela está ali no poço, ela vai no poço, encontra com Jesus. É uma mulher samaritana. E de repente um judeu chama ela para conversar, e ela achou aquilo muito estranho. Mas a fala de Jesus quebrou toda a barreira. Quebrou, mudou tudo. E aquela mulher, ela saiu dali e foi chamar as pessoas para ouvir o que ela ouviu. Porque a concepção daquela mulher mudou a partir daquele momento, porque ela teve um encontro com Jesus. Então a fé verdadeira, ela nasce quando a pessoa encontra com Jesus. Só Ele pode restaurar e salvar, transformar qualquer pessoa. A fé cristã, ela, como eu disse, ela não brota dos esforços humanos. A fé cristã, ela vem a partir do encontro com Jesus. E aí rompe a esterilidade. Eu falei da figueira estéril. Muito bem, Jesus foi procurar, quem sabe, fora do tempo. Mas era uma figueira estéril. Ela representava a esterilidade da religião.
Mas agora Jesus, ele combate e ele chama, agora, como ele chamou Zaqueu, como ele chamou Bartimeu, como ele chamou todos aqueles que tiveram um encontro com ele, é um relacionamento com o Pai. Quando nós encontramos com Jesus, nós passamos a ter um relacionamento vivo com o Senhor, porque Ele nos chama. Jesus é o ponto de partida de toda mudança. Jesus é o ponto de partida. Quando Ele entra na vida, Ele muda a história. Quando Ele entra na vida, Ele muda o coração. Quando Ele entra na vida, Ele muda a concepção. Quando Ele entra na vida, Ele muda o futuro. Muitas pessoas pensam que o seu futuro já está delineado, já está traçado, mas eu quero dizer uma coisa: quando nós entramos, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós temos um encontro com Ele, não importa qual futuro que você imagina que tem, Ele vai te dar um futuro melhor, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai curar as suas feridas, Ele vai restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que perdeu, Ele vai te dar sentido à sua vida, Ele vai encher o seu coração, Ele vai guiar os seus passos para um futuro de paz e propósito eterno. Em segundo lugar, a fé levanta a voz contra as impossibilidades. A fé levanta a voz contra as impossibilidades. Quando Jesus disse no verso 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Como eu disse, a mensagem de hoje, ela fala muito mais do que as nossas expectativas materiais. Mas ela aponta para o que é celestial. Então Jesus diz que qualquer pessoa que crer, a partir do momento que cremos, qualquer pessoa, ela pode falar ao monte, ela pode dizer: monte, sai daí, monte, lança-te no mar, precipita-te no mar, monte, sai. E eu quero dizer para você, querido, que monte aqui, durante esta ministração, nós estamos nos referindo da opressão maligna. Nós estamos nos referindo de uma prisão espiritual, de um pecado que tem escravizado. Quantas pessoas vivem debaixo de um pecado, de uma deformidade na sua personalidade, que ele diz: eu não consigo me libertar disso, eu não consigo sair fora disso, eu não consigo deixar disso. Muitas pessoas vivem uma mágoa que diz: eu não consigo me libertar da mágoa, de um sentimento e coisas que separam esta pessoa de Deus. Ele diz: eu não consigo. Mas eu quero dizer uma coisa: se você tomar uma decisão hoje e se levantar com fé no Senhor, esta fé que começa em Jesus, e declarar a este monte que te oprime, dizendo: monte, você sai, monte, precipita do mar, monte, sai da minha vida, toda força maligna, todo peso de pecado, toda força espiritual da maldade, toda prisão, ela vai se afastar da sua vida, e você vai ser uma nova criatura, livre no Senhor Jesus. Há sempre montanhas na vida das pessoas que precisam ser removidas. Não sei qual montanha está agora na sua vida e que precisa ser removida, mas hoje à noite se levanta no poder do Espírito Santo, no poder da fé que transforma, e começa a dizer, começa a falar para este monte: você não tem mais lugar na minha vida, você não pode mais me separar de Deus, porque o amor de Deus me alcançou. Agora eu creio naquele que tudo pode. Nenhum monte é maior do que o poder libertador de Jesus. Nada é impossível para Ele. O Evangelho é a boa notícia do impossível. O Evangelho
é a boa notícia do impossível. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É impossível o monte cair, o monte do pecado, dos maus costumes, do vício. Eu já dei um testemunho aqui do meu pai uma vez. Eu estava com ele na rua. E o pastor da igreja, pastor Ricardo, ele tinha um DKV. Acho que o senhor, não sei se o senhor sabe o que é DKV. Era uma piruinha, um DKV. Ele era o único que tinha na cidade. Era um DKV, assim, café com leite, com teto branco. E naquele tempo, lá pelos começos dos anos 70, no Tibério ali, quando você via um carro, já era difícil ver um carro ali. Agora imagina ver um DKV, com essas características. E meu pai tinha se batizado naqueles dias. Ele já estava tomando ceia, participando da ceia, mas ele ainda não conseguia parar de fumar. Ele não conseguia deixar o cigarro. E naquele dia, ali no Tibério, já num lugar onde hoje é cidade, mas naquela época era mato. Eu lembro que nós estávamos descendo lá do Poço da Matinha, numa estrada que hoje é uma rua, uma avenida importante no bairro Tibério. Nós estávamos descendo ali e de repente o pastor entra na estrada e dá de cara com meu pai com o cigarro. Meu pai, ele pega o cigarro para o pastor não ver e segurou o cigarro na mão, cigarro aceso. Agora imagina o que aconteceu. Ele queimou a mão todinha. Mas ele ainda deu sorte, porque o pastor só cumprimentou, ele não parou para conversar com ele. Aí o que acontece? Ele jogou, eu lembro disso, ele jogou o cigarro no chão e falou: nunca mais eu coloco essa porcaria na minha boca. Se eu estou com vergonha do pastor e de Deus, se eu estou com vergonha, ele, a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus gerou uma vergonha tão grande no coração dele, que ele chegou em casa, ele jogou tudo fora e disse: eu não vou mais fumar, eu não quero mais isso para a minha vida. E eu quero te convidar nesta noite, aquilo que está te afastando de Deus, que está te envergonhando diante de Deus, às vezes não diante do pastor, às vezes é um segredo que o pastor não sabe, que o irmão, que o seu líder de célula não sabe, que o seu discipulador não sabe, mas que te envergonha. Hoje à noite você vai poder dizer, em nome do Senhor Jesus: eu me levanto contra este monte, sai da minha vida, sai da minha vida. Talvez esse vício escondido que te traz tristeza e vergonha tem causado no seu coração dúvida a respeito da sua salvação. Eu digo a você nesta noite, diga ao monte: monte, sai da minha vida. Eu lembro muito bem de um irmão, ele já está com o Senhor. Eu dirigi uma igreja lá pelos anos 87. E ele estava se preparando para batizar. E ele disse: pastor, eu não vou batizar não. Por quê, irmão? Eu fumo, pastor. Eu fumo muito. Eu não consigo me libertar disso. Eu disse: se você crê que Jesus pode te libertar, você não consegue mesmo não. Você não consegue deixar. Creio. Então terça-feira nós tínhamos um culto de oração na terça-feira. Traz para mim tudo que você usa para fumar. E nós vamos botar fogo nisso. E nós vamos queimar isso. E nós vamos orar e você nunca mais vai fumar.
Quando foi na terça-feira, o culto terminou, ele veio na frente com uma sacolinha, tinha canivete, tinha maço de cigarro, tinha palha, tinha fumo de rolo, tinha isqueiro, tinha tudo, e ele me entregou. Eu falei, nós vamos queimar isso aqui, nós vamos orar e vamos queimar, e nunca mais você vai pôr essa porcaria na sua boca, porque Jesus vai te libertar agora. Eu orei por ele, ele desceu nas águas, eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu, eu creio que Jesus libertou ele, porque ele passou a ser um dos irmãos mais felizes dentro da igreja. Ele era cabisbaixo, triste, angustiado, mas há pouco tempo, eu estava no ônibus do Liberdade, quando eu entrei no ônibus, no terminal central, se não me engano, eu estava lá na frente e ele lá atrás, ele levantou, pastor Carlos, eu olhei, o irmão lá, ele falou assim, o senhor sabe aquele dia que o senhor orou por mim, para me libertar do vício de fumar, e que eu entreguei tudo para o senhor lá na igreja? Eu disse, estou lembrado, irmão. Pois é, pastor, nunca mais eu fumei, porque Jesus me libertou, eu rejeitei isso, e eu aceitei a oração, eu criei naquela oração. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Quando nós cremos, Jesus entra na nossa história, Ele muda a nossa história, Ele tira as nossas vergonhas, e o Deus do impossível, Ele torna possível a nossa libertação. Aquilo que você pensa que não consegue, você não consegue mesmo não, mas Jesus em você consegue. Mas Jesus em você consegue. Talvez você já até tentou mudar, como esse irmão, como meu pai, e tantos outros, mas não percebeu que estava sozinho. Mas no momento que percebe que está sozinho, e eu quero dizer para você, quando nós percebemos que estamos caminhando sozinhos, que estamos lutando sozinhos, nós precisamos buscar ajuda. E Jesus está aqui hoje te chamando, dizendo, Ele não está te acusando, Ele está te convidando, Ele está dizendo, eu quero entrar na sua vida. Eu quero mudar a sua vida. Ele não te rejeita. Do jeito que você está, Ele está te chamando. Ele te recebe. Ele não aponta a sua fraqueza, Ele não aponta o seu pecado, mas Ele estende a sua mão para levantar você e te libertar. E nesta noite Ele se faz presente aqui, Ele convida. Hoje é dia de colocar esse monte diante do Senhor e declarar pela fé, sai da minha vida, Jesus está no controle da minha vida. A partir de hoje, quem controla as minhas vontades, os meus desejos, quem controla a minha vida, quem controla os meus impulsos é Jesus. É Jesus, Ele que muda. Se você der esse passo de fé, querido, se você decidir entregar esse peso ao Senhor, Ele vai destruir esse fardo pesado. Ele vai desfazer. Se você deseja, faça isso. Comece agora. Onde você está, comece dizendo assim, Senhor Jesus, eu creio na sua palavra. Eu creio no seu poder. Eu creio, remove esse monte da minha vida. Transforma a minha vida. Hoje, pela fé, a sua história pode começar a mudar, se você quiser. A fé que gera milagres. A fé que recebe milagres. Antes de ver, o irmão, ele acreditou no milagre. Quando eu orei por ele, ele saiu dali crendo que ele não ia fumar mais. Meu pai, ele creu que ele não ia fumar mais e não fumou. Sabe por quê? Porque ele viu, ele visualizou, ele creu. E eu quero dizer para você, muitas das vezes nós ficamos esperando consertar para ter um encontro com Jesus. Colocar em ordem a nossa vida. Às vezes a gente fica querendo consertar a nossa vida para vir para Jesus. Para entregar os nossos fardos, dizendo, olha, eu vou firmar na fé, no momento em que eu me livrar disso. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus
através da sua palavra, Ele te chama como você está. Ele não espera você consertar. Ele não espera você colocar em ordem a sua vida. Ele começa a trabalhar no momento em que você colocar a sua vida, dizer, entra na minha vida. E Ele começa a trabalhar na sua vida e vai gerando mudança. E Ele quer entrar na sua vida agora. Ele quer entrar agora. A palavra de Deus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo hoje, Ele quer entrar. Quando nós abrimos o nosso coração, mesmo sendo imperfeitos, mesmo achando que nós somos indignos, todos nós éramos indignos. Todos nós éramos pecadores, tínhamos uma história. E Jesus tem transformado a nossa vida dia após dia. E nós temos vivido de vitória em vitória. Abrimos o nosso coração. Mesmo com as nossas imperfeições, Deus entrou na nossa vida e começou a agir, começou a trabalhar. Mesmo com as suas imperfeições, abra o seu coração, deixa Deus começar a trabalhar na sua vida, limpar a sua vida, transformar a sua vida. Eu lembro dos irmãos que cantavam na igreja um hino muito antigo, Tapera Velha. Eu quero dizer que todos nós éramos uma tapera velha. Mas Jesus, Ele entrou na nossa vida. Ele entrou nessa tapera. Ele entra nessa tapera, nessa casa velha, essa casa habitada por bichos, por escorpião, quem sabe cobras. Ele entra. Era assim a minha vida. Ele entrou naquela tapera. E Ele começou a limpar aquela tapera. Ele começou a limpar. Aquela casa velha, aquela tapera, ela recebe uma limpeza, ela recebe uma pintura nova, e agora aquela tapera é uma casa nova. E é assim que Ele quer fazer na sua vida. A salvação é o maior milagre que Deus pode operar na vida de uma pessoa. A salvação não é apenas perdão de pecado. Ela é muito mais. Ela é transformação completa na nossa vida. É uma nova vida, uma nova esperança, é certeza de que nós não estamos só. A cada passo que nós damos, nós temos a certeza de que Ele está conosco, de que o Senhor está conosco. A salvação é o encontro do humano com o divino. A salvação é o coração agora quebrado, sendo agora curado. É a graça infinita de Deus, mostrando que nada é mais poderoso do que o amor de Deus. A salvação não é fruto dos nossos esforços, mas a salvação não é por mérito, mas é um presente divino. A fé que possibilita esse milagre está sendo oferecida nesta noite. A fé que possibilita o milagre, ela também possibilita o perdão. Amém? Quando estiverdes orando, perdoai, tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Agora, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está ensinando? Que o perdão é indispensável para a vida nova. O perdão não é nosso, queridos. Nós recebemos ele, recebemos de graça. Ele não é meu. Nós somos depositário do perdão, da graça de Deus. Nós recebemos a graça e nós somos depositários, fiéis depositários. O que é um fiel depositário? É alguém que guarda aquilo que não é dele.
Nós apenas desfrutamos da graça, mas nós somos fiéis depositários da graça, porque a graça não é só para favorecer a mim, mas para favorecer todas as pessoas que estão à minha volta. A graça de Deus que foi depositada na sua vida, não é para favorecer somente você, mas para favorecer todos aqueles que estão à sua volta. O perdão, ele é indispensável para a vida de oração, para que nós temos uma vida diante de Deus, uma oração respondida. Ele abre caminho para a salvação e para um relacionamento saudável, tanto com Deus quanto com as pessoas. A Bíblia mostra que o perdão é parte do caráter de Deus. Perdoar é tão difícil, não é? É difícil perdoar, não é fácil. Pior ainda é pedir perdão. E ainda tem gente que tem dificuldade de receber perdão. Então perdão é algo difícil, porque envolve o nosso orgulho, envolve feridas, envolve o nosso, a vida emocional, envolve o nosso ego. Perdão, ele só é possível, o verdadeiro perdão só é possível através da atuação da graça de Deus na nossa vida, da manifestação da graça de Deus. Nós somos chamados para ser dispenseiro, nós somos chamados para ser canais, mas nós só conseguimos liberar o perdão, só conseguimos perdoar, só conseguimos pedir perdão quando nós, amados, desfrutamos da graça e quando nós estamos agora vivendo uma vida frutífera na presença de Deus. Quando nós perdoamos, nós abrimos as portas espirituais sobre a vida de quem nós estamos liberando perdão. Nós abrimos as portas espirituais sobre a nossa vida. As algemas são quebradas, as inimizades são quebradas, a vida é transformada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de liberar perdão para uma pessoa assim na lata, mesmo sem querer. Mas quando você libera, Lucas, é como se tirasse 1.000 quilos, 1 tonelada das suas costas. Quando você pede perdão, quando você recebe o perdão, irmãos, é um alívio. Se você ainda não experimentou isso hoje à noite, você pode sair daqui e começar a pensar nisso na sua vida. Libera perdão na sua casa, libera perdão na sua família. Nós somos chamados para isso. Perdoar não é uma opção, é um mandamento que revela maturidade espiritual. É alguém que tem maturidade espiritual. E hoje à noite o Espírito Santo de Deus quer te dar essa experiência. Assim como nós somos perdoados, nós devemos perdoar. Perdoar ou pedir perdão, receber perdão, é difícil porque toca o coração humano. Toca aqueles lugares escondidos que você pensa que ninguém vai saber. Mas exatamente nesse lugar de vulnerável que nós estamos vivendo, que Deus quer operar o milagre, é lá, naquele lugar escondido, aonde está aquele lixinho escondido lá no canto, é lá que começa o milagre. Quando nós removermos, quando o Espírito Santo de Deus, quando nós permitirmos que Deus remova, limpa a nossa vida, então o milagre começa a acontecer na minha e na sua vida. Na Bíblia, nós vamos encontrar o perdão em toda ela. É um ato de Deus realizado por Cristo Jesus e recebido por aqueles que creem. Eu quero já caminhar para a conclusão. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que hoje
A verdadeira fé está sendo oferecida aqui neste lugar. A fé que transforma. A fé que começa em Jesus. A fé que remove montanha. A fé que recebe milagres. A fé que vê antes do milagre acontecer. A fé que muda a nossa vida de direção. Muitas das vezes, amados, nós estamos caminhando na direção errada. Mas quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos em Deus, quando essa fé é despertada no nosso coração, a nossa vida é mudada e é transformada. E nós então convergimos, por isso conversão. Nós convergimos e mudamos a nossa vida de rumo. Deus quer mudar a sua vida de rumo. Você crê nisso? Você crê que hoje à noite Ele quer mudar a direção da sua vida? Aquela história vergonhosa que você não contava para ninguém, não tem mais importância, porque se você hoje crer no Senhor, a sua história será, a partir de hoje, uma história de vitória. Deus não nos chama para derrota. Ele nos chama para a vitória. E Ele está te chamando nesta noite para a vitória. Jesus nos chama para a vitória. A palavra de hoje nos chama para a vitória. Colocar a fé no Deus do impossível é um chamado para a vitória. Muitas das vezes nós cremos naquilo que a gente pode fazer, na nossa capacidade. Cremos nas tradições que nós aprendemos com os nossos pais. Cremos em tanta coisa. Eu quero dizer para você, comece a anular todo esse tipo de fé e comece agora a crer em Deus. Creia em Deus. E seja na vida espiritual, tanto na vida material quanto na vida espiritual, o milagre vai acontecer na sua vida. A sua casa vai ser transformada. A sua família vai ser transformada. O seu lar, o seu casamento vai ser transformado. Se você deseja uma vida nova, aí onde você está, comece a dizer: Deus, eu quero viver essa vida nova. Senhor, eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode remover as montanhas. Eu creio, e eu já quero levantar na autoridade que é no nome do Senhor, e eu quero dizer para você, você sabe o nome desta montanha que tem te afastado de Deus, comece agora em nome do Senhor Jesus, dizer: montanha do medo, montanha isso, montanha do pecado, e começa a dizer aí no seu coração. Porque quando você rejeitar, quando você disser, Deus vai começar a agir na sua vida. E Ele vai transformar a sua vida. Que a fé que vem de Deus gere hoje uma nova história na sua vida. Que a fé que é gerada em Jesus, ela vai mudar essa vida de derrota e te trazer para uma vida de vitória. Isso eu digo para quem está aqui, quem está de longe nos assistindo. Onde você estiver, você pode ter um encontro com Jesus. Hoje, Jesus está dizendo a você: coloque a sua fé em mim. É eu que mudo a sua vida. Não ande mais sozinho. Não tente mais sozinho. Entregue os seus medos a mim. Entregue as suas dores. Entregue o seu pecado. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso fazer o impossível acontecer na sua vida. Essa é a palavra de Deus para mim e para você.
Não espere se sentir santo, não espere se sentir perfeito. Não espere consertar sozinho, porque você não vai conseguir mesmo. Ninguém de nós conseguimos. Sozinho nós não vencemos. Sozinho nós somos derrotados. Mas no Senhor nós somos vitoriosos. O Deus do impossível está te chamando nessa noite. Não espere se sentir perfeito. Venha como está. O Deus do impossível está te chamando. Creia, experimente uma vida nova no Senhor. Eu me lembro muito bem na noite em que eu aceitei Jesus. Lá pelos anos 60, pela década de 60. Quando o pastor fazia o apelo e nós levantávamos e vínhamos à frente aceitar Jesus. Minha mãe, com os filhos, a minha avó. E a igreja cantava: Jesus está chamando. Dizendo: venha como está. Eu me lembro daquela canção até hoje. A igreja cantando: vem, Jesus está chamando. E eu me lembro do refrão daquela canção ainda hoje. Nitidamente, da melodia daquela canção ainda hoje. Porque todos os dias da minha vida eu ouço a voz de Jesus me chamando. Eu ouço Ele me chamando para uma nova vida. Eu ouço a voz dEle me chamando para viver novas experiências, novas dimensões de vida. E hoje à noite Ele te chama, Ele te chama, Ele te convida. Saia do marasmo que você vive. E esse chamado não é só para você, é para mim também. Eu posso ouvir. E hoje à noite eu quero colocar a minha fé ainda mais nesse Deus, nesse Jesus maravilhoso, que salva, que cura, que liberta e transforma. Se hoje existe uma montanha na sua vida, Jesus, Ele quer remover, e Ele pode remover. Se há um pecado que tem te acusado, se há uma acusação do diabo, um pecado que tem te deixado para baixo, hoje Jesus quer não só perdoar, mas te livrar desse pecado, te livrar desse mal. Se há uma dor, uma mágoa, hoje Ele quer curar esta dor, Ele quer curar esta mágoa. Se há um vazio, hoje Ele quer preencher, hoje Ele quer transformar a sua vida. Abra o seu coração agora para Jesus. Feche seus olhos aonde você está. Ele está aqui para te salvar, para te libertar e transformar a sua vida. Venha pela fé e viva essa nova história. Aleluia. Comece a orar onde você está. Eu gostaria de convidar nesse momento a ficar de pé onde você está. Coloque a mão no seu coração. Eu te convido neste momento
a colocar a sua fé no Senhor. A orar comigo dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu reconheço que preciso de Ti, que sem o Teu amor, sem a Sua graça, eu não posso fazer nada. Eu entrego agora o meu coração, o meu passado, os meus pecados, as minhas mágoas, as minhas dores e tudo aquilo que tem sido uma montanha na minha vida. Eu me rendo completamente aos Teus pés. Perdoa-me, Senhor. Lava-me com Teu sangue. Transforma o que eu não consigo mudar sozinho. Remove tudo que não vem de Ti. Enche o meu coração da Tua paz. Diga agora bem forte: eu Te recebo, Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador. Guia os meus passos, fortalece a minha fé, faz de mim uma nova pessoa a partir de hoje. A partir de hoje a minha vida pertence a Ti, somente a Ti. Eu quero viver uma nova história. Senhor Jesus, entra na minha vida. Aleluia. Com os olhos fechados, eu quero dizer para você nesta noite: o convite foi lançado. Você orou comigo. Eu quero convidar aquela pessoa que fez esta oração, e que essa oração, ela revelou a realidade da sua vida, e você disse: olha, essa oração é para mim. A palavra de Deus hoje deu um clique na minha vida, iluminou a minha vida. E esta oração que eu fiz, que eu acabei de fazer, eu me identifiquei com ela. Eu quero te convidar, onde você está, erga uma das suas mãos. Onde você está, eu vejo mãos se levantando. Continue com a sua mão levantada. Onde você está, eu quero fazer melhor. Eu quero convidar você que está com a sua mão levantada, vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Eu vi algumas mãos levantadas. Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Venha receber o novo na sua vida, uma nova história, uma nova vida. Venha receber nesta noite. Sai do seu lugar. Muitas das vezes a gente tem coragem para muita coisa, mas para receber a vida, a nova vida em Cristo Jesus, nós precisamos de coragem. Muitas das vezes alguma coisa parece que está nos amarrando, nos segurando. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, a melhor coisa que nós estamos fazendo na nossa vida é aceitar, receber Jesus. Sempre eu disse, não é? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi receber Jesus. Eu tinha 6 para 7 anos quando eu vim à frente, recebendo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Foi a melhor decisão da minha vida. Depois, a segunda melhor decisão que eu fiz foi me casar. Mas a primeira e a mais acertada foi receber Jesus na minha vida. A minha vida mudou, a minha história mudou. Eu sabia
da história dos meus antepassados. A maldição que os meus antepassados viviam. Debaixo de maldição de religiões que trazia uma vida de derrota. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando minha mãe nos trouxe à frente para receber Jesus, a minha sorte mudou, a minha vida mudou completamente. Eu vim sabendo o que eu estava fazendo. Eu não vim influenciado pela minha mãe, mas eu entendi a mensagem daquela noite, assim como vocês estão aqui. E nós vamos orar por vocês neste momento. Amém. Eu quero passar aqui o microfone ao pastor Ricardo. Eu vou orar, ficar no seu lugar. Eu gostaria que o senhor ministrasse sobre a vida desses irmãos. Pai, nós abençoamos essas vidas, pelas quais foi pago um alto preço. Nós declaramos que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que não há mais condenação para nenhum deles, nenhuma delas. Porque o seu sangue os purificou, os salvou, e agora eles têm nova vida no Senhor. Essa é uma figueira frutífera agora, porque o Senhor transformou a sorte de cada um deles e delas. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está renovando aquele que está voltando também aos caminhos do Senhor. Cremos, ó Pai, na salvação pela fé, no nome de Jesus, que está selado hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Vocês deram esse passo de fé, e esse passo de fé foi mediante a palavra de Deus que gerou fé no coração de vocês. E Jesus disse: estou com vocês todos os dias até o fim. E Ele também nos deu uma família, a família da fé. E nós podemos contar uns com os outros até que Ele venha. Então, eu quero que vocês conheçam uma parte dessa família que está aqui, que vai propor exatamente essa caminhada até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu vou contar até 3. Depois eu gostaria que vocês se voltassem para trás para receber esse abraço da família da fé. Amém? Para caminharmos juntos. Vamos lá, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia! Glória a Deus! Os céus estão em festa. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos indo para os momentos finais do nosso culto. Mas eu quero deixar aqui, dar um aviso final para os irmãos. Nós estamos recolhendo as cestas básicas para o rio, para a missão do Rio Purus. Essas cestas básicas, elas não é físicas, não é, você não vai trazer aqui os materiais, você vai contribuir. O valor de cada cesta é R$200. E você pode ofertar para contribuir com essas cestas. Às vezes você não vai contribuir com todo o valor de uma cesta, mas você pode com meia cesta, com um valor inferior. Mas você coloca na sua oferta, que é para a contribuição, para a compra das cestas básicas, você coloca o final 01.
1 centavo, né, lá no final. Então você vai dar lá, por exemplo, uma oferta de R$200 e 1 centavo. E você vai direcionar quando você fizer isso, a sua oferta será direcionada para o projeto do Rio Purus. Amém? Então, dado o recado, eu quero te convidar a erguer as suas mãos para os céus. Você tem uma palavra para agradecer a Deus? Tem uma palavra aí para você falar para o Senhor: Deus, eu te agradeço por isso, eu te louvo por isso. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, e a doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vá em paz, uma semana abençoada. Amém? Glória a Deus, aplaudam o Senhor Jesus.